Imagine que você está em um avião sobrevoando o leste da China. Lá embaixo, cortando montanhas, cruzando rios, atravessando desertos e vencendo altitudes impossíveis, você enxerga uma malha de estradas tão colossal que parece ter sido desenhada por uma civilização do futuro. Não é ficção, é real. E aconteceu em menos de 40 anos. Em 1988, a China inaugurou sua primeira rodovia expressa, uma faixa de apenas 15 quilômetros nos arredores de Xangai. Hoje, o país possui mais de 160 mil quilômetros de vias expressas, a maior rede rodoviária desse tipo no mundo inteiro. Para você ter noção do que isso significa, dá para dar mais de 4 voltas completas ao redor da Terra apenas com esse asfalto. Mas números sozinhos não contam a história. O que torna as estradas chinesas verdadeiramente insanas não é só o tamanho, é o que elas atravessam, como foram construídas e o que custou, em dinheiro, em engenharia e em vidas humanas, para que existissem. Neste vídeo você vai conhecer as obras que desafiaram a física, a geografia e o bom senso, e vai entender por que a China não apenas construiu estradas, ela redefiniu o que é possível para a engenharia humana. Para entender a magnitude do que a China fez, você precisa voltar no tempo, não muito longe. Em 1988, quando a primeira via expressa chinesa foi inaugurada, a maior parte da população rural do país se deslocava a pé, de bicicleta ou em lombo de animal. As estradas existentes eram, em grande parte, de terra batida ou de asfalto precário. Ligar cidades como Pequim e Xangai por terra era uma aventura de dias, não de horas. O governo chinês entendeu que, sem infraestrutura, não haveria desenvolvimento econômico. E foi nesse momento que começou uma das maiores apostas da história moderna. Construir, a qualquer custo, uma rede de rodovias capaz de unir um território continental com 1,4 bilhão de pessoas. A frase atribuída ao líder Deng Xiaoping resume a filosofia que guiou tudo isso. Se você quer ficar rico, primeiro construa as estradas. Essa ideia simples virou política de Estado, e o Estado a levou a sério de uma forma que o mundo nunca tinha visto. A expansão foi brutal em velocidade e escala. A cada ano, centenas de quilômetros de novas rodovias expressas eram inauguradas. Engenheiros, máquinas e trabalhadores eram deslocados para os pontos mais remotos do país. Não existia obstáculo considerado intransponível, nem montanhas, nem rios, nem desertos, nem pântanos. Em 2011, a China ultrapassou os Estados Unidos e se tornou o país com a maior malha rodoviária expressa do planeta. Os americanos levaram mais de 50 anos para construir o que construíram. A China fez mais em metade do tempo. Mas construir em planície é uma coisa. O que a China fez a seguir entrou para a história de uma forma completamente diferente, e começa com uma ponte que literalmente não cabe na cabeça de ninguém. Você já atravessou uma ponte? Pense em qualquer ponte que você conhece. Agora imagine uma estrutura tão longa que você começa a atravessá-la em uma cidade e termina em outra cidade, do outro lado, depois de percorrer 164 quilômetros. Isso não é metáfora. Isso é a ponte Danyang Kunshan. Inaugurada em 2011, ela é oficialmente registrada no Guinness World Records como a ponte mais longa do mundo. Com 164,8 quilômetros de extensão, ela passa por cima de arrozais, rios, canais e do lago Yangcheng, sustentada por pilares que se repetem por toda essa extensão quase sem interrupção. A estrutura fica, em média, 31 metros acima do nível do solo. A razão para sua existência é tão engenhosa quanto a própria obra. A região entre Danyang e Kunshan, no leste da China, é um labirinto de rios, lagos e solo mole, terreno péssimo para construir uma ferrovia de alta velocidade no chão. A solução dos engenheiros foi simplesmente não construir no chão. Eles ergueram a ferrovia inteira no ar, criando um viaduto de quase 165 quilômetros de extensão contínua. A construção levou 4 anos, mobilizou 10 mil trabalhadores e custou 8,5 bilhões de dólares, cerca de 51 milhões de dólares por quilômetro. Foram usadas mais de 4 mil vigas de concreto protendido, reforçadas com fios de aço de alta tensão.
e para garantir que a estrutura não fosse destruída pelos frequentes terremotos e tufões da região, os engenheiros instalaram isoladores de base, rolamentos elastoméricos e placas deslizantes que permitem que a ponte se mova de forma controlada sem desabar. Hoje, trens de alta velocidade cruzam essa estrutura a 300 km por hora. O que antes levava horas para ser percorrido agora é atravessado em minutos. E a Danyang Kunshan nem é a única ponte gigantesca da China. Ela tem irmãs. Bem perto dela, na mesma linha ferroviária Pequim-Xangai, existe o grande viaduto ferroviário de Tianjin, com 113 quilômetros de extensão, e o viaduto de Weinan-Weihe, com 79 quilômetros. 3 das maiores pontes do mundo, lado a lado, construídas pelo mesmo país para a mesma ferrovia. Mas espera, porque se você acha que pontes sobre água ou arrozais são impressionantes, o próximo capítulo desta história acontece num lugar onde o ar é tão raro que respirar já é um desafio. E ainda assim, a China construiu uma estrada lá. Há uma estrada no mundo que aventureiros, jornalistas e especialistas em engenharia concordam quase por unanimidade em chamar de oitava maravilha do mundo. Ela não está em nenhum guia turístico comum. Ela exige permissão especial para ser atravessada. E durante 6 meses do ano, ela simplesmente desaparece, coberta por neve e gelo, inacessível para qualquer veículo. Seu nome é Karakoram Highway. E ela é, ao mesmo tempo, uma das obras mais belas, mais perigosas e mais sangrentas já construídas pelo ser humano. A história começa em 1959, quando os governos da China e do Paquistão decidiram criar uma ligação terrestre direta entre os dois países, cortando pelo coração da cordilheira de Karakoram, uma das mais hostis e instáveis do planeta. A região fica onde se encontram 3 das maiores cadeias de montanhas da Terra, o Himalaia, o Hindu Kush e o próprio Karakoram. É uma zona de sismos constantes, avalanches frequentes e temperaturas que chegam a mínimas letais. A construção levou 20 anos. Durante 2 décadas, trabalhadores chineses e paquistaneses enfrentaram falta de oxigênio a altitudes acima de 4.000 metros, quedas de pedras, deslizamentos de terra, tempestades de neve e acidentes com explosivos. Ao final, o custo humano era devastador. Cerca de 810 trabalhadores paquistaneses e mais de 200 chineses morreram durante a obra. Cada quilômetro da estrada carrega a memória desse sacrifício. A rodovia se estende por 1.300 quilômetros, ligando Islamabad, no Paquistão, à cidade de Kashgar, na província de Xinjiang, na China. Ela sobe progressivamente até atingir seu ponto máximo no Passo de Khunjerab, 4.693 metros acima do nível do mar. A essa altitude, o oxigênio disponível é quase 40% menor do que ao nível do mar. Motoristas despreparados sofrem mal das alturas. Máquinas têm desempenho reduzido. E ainda assim, a estrada existe, asfaltada, sinalizada e utilizada diariamente. O trecho paquistanês da Karakoram Highway é uma galeria de arte natural a céu aberto. A estrada passa pelo Vale de Hunza, frequentemente descrito como a inspiração real para o mítico Shangri-La, com pomares centenários, fortes medievais e vistas dos picos Rakaposhi e Nanga Parbat, que ultrapassa 8.000 metros de altitude. Em 2010, um deslizamento de terra formou o Lago Atabad, de cor turquesa intensa, e a estrada precisou ser redirecionada ao redor dele, criando um desvio que hoje é um dos trechos mais fotografados da rota. Mas a Karakoram Highway não é apenas beleza e aventura. Ela é estratégia geopolítica. Desde 2015, a China investiu mais de 46 bilhões de dólares em sua modernização como parte do Corredor Econômico China-Paquistão, um dos pilares da ambiciosa iniciativa do Cinturão e Rota, o maior projeto de infraestrutura global da história moderna. Por essa estrada, hoje passam mercadorias que somam bilhões de dólares em trocas comerciais anuais. Um caminhão partindo da costa leste chinesa pode chegar à Europa cruzando essa rota em 10 dias. Viagem que, pelo oceano, levaria 45 dias de navio. Uma estrada construída com suor e sangue nas montanhas mais altas do mundo,
que conecta dois países, que é chamada de Maravilha do Mundo, e que a China construiu, mantém e está expandindo. Se isso já parece extraordinário, saiba que os chineses não pararam por aí. Porque enquanto construíam estradas nas montanhas, eles também estavam atravessando desertos. E não qualquer deserto. O trecho da rodovia expressa Beijing-Urumqi, que corta a Mongólia interior, é oficialmente a estrada mais longa do mundo que passa por dentro de um deserto. Por 930 quilômetros ininterruptos, a via expressa avança pelo deserto de Gobi, uma extensão de areia, pedra e vento que, durante o verão, chega a 50 graus Celsius e, no inverno, despenca para 40 negativos. Construir nesse ambiente é um pesadelo de engenharia. O solo arenoso não suporta peso. As temperaturas extremas dilaram e contraem o asfalto a ponto de destruí-lo em poucos anos se não for adequadamente projetado. As tempestades de areia, chamadas de chamal, chegam com violência suficiente para enterrar veículos inteiros em questão de horas. A solução chinesa foi uma combinação de inovação tecnológica e escala bruta. Camadas de gel sintéticos foram instaladas sob o pavimento para estabilizar o solo. Barreiras de palha e arbustos foram plantadas ao longo de toda a extensão para fixar a areia e evitar que a estrada fosse soterrada. Sistemas de drenagem sofisticados foram projetados para lidar com as chuvas escassas mas violentas da região. O resultado é uma via expressa de múltiplas faixas que corta o Gobi como uma linha reta de civilização no meio do nada. Motoristas que a percorrem descrevem a experiência como atravessar outro planeta. Horizonte plano em todas as direções, céu imenso e a estrada seguindo em frente como se nunca fosse acabar. Essa rodovia faz parte de uma estrada ainda maior, a Lianyungang-Corgos Expressway, com 4.395 quilômetros de extensão, que leva o título de via expressa mais longa da China. Ela começa na costa leste, na província de Jiangsu, e termina na fronteira ocidental com o Cazaquistão. Ao longo do caminho, passa por planícies, montanhas, planaltos e desertos, e por alguns dos patrimônios históricos mais importantes do país, como o Exército de Terracota, as grutas de Longmen e o Templo de Shaolin. Mas nenhuma dessas estradas existe no vácuo. Por trás de cada quilômetro de asfalto, existe uma decisão política, um modelo econômico e uma visão de mundo. E é aqui que a história das estradas chinesas se torna mais complexa e mais fascinante do que parece. Em 2013, o presidente Xi Jinping anunciou aquela que seria a maior iniciativa de infraestrutura da história humana, o Cinturão e Rota, também chamado de Nova Rota da Seda. A ideia era conectar a China à Europa, à África e ao Oriente Médio através de uma rede de rodovias, ferrovias, portos e dutos, financiados e construídos majoritariamente por empresas e capital chineses. O projeto já investiu trilhões de dólares em mais de 150 países. E as estradas são o símbolo central dessa estratégia. Um dos projetos mais ambiciosos em andamento é a rodovia transcontinental que vai conectar a China ao Irã, passando pelo Afeganistão. Mais de 3.000 quilômetros de nova infraestrutura em uma das regiões mais instáveis e geograficamente desafiadoras do planeta. A lógica por trás disso não é apenas comercial. Cada estrada construída pela China num país estrangeiro cria dependência tecnológica, laços econômicos e influência política. É infraestrutura como instrumento de poder. Uma estratégia que os analistas geopolíticos comparam, em ambição e escala, ao Plano Marshall americano do pós-guerra. Dentro da própria China, o impacto é igualmente transformador. Regiões que há 30 anos eram isoladas, dependentes de mulas e estradas de terra, hoje estão conectadas por vias expressas de 4 faixas. Cidades que demoravam dias para ser alcançadas, agora ficam a horas de distância. E isso não é apenas conforto logístico, é desenvolvimento econômico real. A Shanghai-Chongqing Expressway, considerada a rodovia de construção mais difícil da China, é um exemplo perfeito. Com 1.768 quilômetros de extensão e trechos a 1.100 metros de altitude, ela atravessa o coração da região do rio Yangtze, uma área de geologia complexa, terreno acidentado e solo instável. Antes de sua construção, transportar ingredientes típicos da culinária de Chongqing para Xangai
levava 3 dias. Hoje, leva 17 horas. Não é exagero dizer que uma estrada mudou a gastronomia de 25 milhões de pessoas. E se isso parece um detalhe pequeno, multiplique por 1.000 obras similares, em 100 regiões diferentes, ao longo de 35 anos. É assim que uma nação se transforma. Mas toda essa grandeza tem um lado sombrio, e seria desonesto não falar sobre ele. A China construiu o maior sistema de infraestrutura da história moderna. Isso é inegável. Mas o custo dessa construção vai muito além do dinheiro e das vidas perdidas nas obras. A operadora ferroviária nacional chinesa acumula quase US$ 1 trilhão em dívidas. Para pagar apenas os juros dessa dívida, são necessários 25 bilhões de dólares por ano. Algumas das linhas mais recentes operam com capacidade muito abaixo do potencial, projetadas para um fluxo de passageiros que, em muitos trechos, ainda não existe. Os governos locais, já endividados, são frequentemente obrigados a assumir custos de novos projetos. E à medida que a população chinesa envelhece e começa a diminuir, a demanda futura por toda essa infraestrutura se torna uma incógnita cada vez mais preocupante. Há também um impacto ambiental. Construir estradas no meio de montanhas, desertos e zonas úmidas deixa cicatrizes na paisagem e nos ecossistemas que demoram décadas para ser avaliadas. A China tem feito esforços notáveis de mitigação, como o projeto da Jingwuhuang Expressway, que ganhou o maior prêmio de engenharia civil do país, justamente por desviar seu traçado para proteger aldeias históricas, rios e habitats de aves raras. Mas a escala geral da construção torna impossível eliminar todos os impactos. E no exterior, os projetos da Iniciativa do Cinturão e Rota têm sido criticados por gerar o que analistas chamam de armadilha da dívida. Países que assumem financiamentos chineses para construir infraestrutura e acabam, quando incapazes de pagar, cedendo ativos estratégicos ao controle de Pequim. Mas talvez o aspecto mais revelador de toda essa história seja este. Mesmo com todas essas contradições, o modelo funciona. As estradas existem, as pontes estão de pé, os desertos foram cruzados, as montanhas foram perfuradas, os pântanos foram erguidos no ar. E centenas de milhões de pessoas vivem hoje de uma forma diferente por causa disso. A pergunta que fica não é se a China construiu coisas impressionantes. A resposta para isso está em cada um dos 164 quilômetros da maior ponte do mundo, em cada metro dos 4.693 metros de altitude da Karakoram Highway, em cada quilômetro dos 930 que cortam o deserto de Gobi. A pergunta real é: o que esse modelo nos diz sobre o que a humanidade é capaz quando decide, de verdade, que algo vai ser feito? Nos próximos anos, a China planeja expandir sua rede de vias expressas ainda mais. Está prevista a conclusão de novas rodovias transcontinentais, novos viadutos em altitudes absurdas e novas pontes que, quando prontas, vão redefinir mais uma vez o que entendemos por maior do mundo. O que começou como uma faixa de 15 quilômetros nos arredores de Xangai, em 1988, se transformou em 160 mil quilômetros de asfalto que cortam montanhas, atravessam desertos, flutuam sobre pântanos e conectam bilhões de pessoas. Se isso é infraestrutura, geopolítica, ambição desmedida ou simplesmente a maior demonstração de engenharia da história moderna, talvez seja tudo isso ao mesmo tempo. O que é certo é que, quando a humanidade olhar para trás daqui a 100 anos e tentar entender o que aconteceu no início do século XXI, as estradas da China vão estar nessa lista, como prova de que, com vontade e recursos suficientes, é possível dobrar a natureza, cruzar o impossível e colocar asfalto onde nunca deveria haver asfalto. E isso, por qualquer medida que se queira usar, é extraordinário. Se você chegou até aqui, deixa o like, porque esse tipo de conteúdo leva tempo para ser feito do jeito certo. E se você quer ver mais documentários como esse, se inscreve no canal. A gente tem muito mais para mostrar.